Amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós nessa manhã. É uma alegria, um prazer muito grande poder estar aqui à frente para anunciar o doce evangelho do nosso Senhor. É uma responsabilidade muito grande que de fato faz a gente tremer. Se eu ficar assim com a mão, vocês vão ver que a mão treme. Não tem jeito. A responsabilidade é muito grande. Sei o quanto sou limitado para trazer o evangelho do Senhor. Mas o Cristo que habita em mim faz as coisas acontecerem. É nisso que eu creio nesta manhã. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos há alguns meses atrás, na primeira carta de João. Eu não farei a leitura continuada aqui do boletim. Tá? O boletim ele vai servir como um bom resumo aí para você fazer a leitura ao longo da semana. Mas nessa manhã me deram a oportunidade de fazer de uma forma diferente, então a gente vai expor verso a verso dessa passagem, e nós iniciaremos fazendo a leitura dessa passagem. Então peço para que você abra a sua Bíblia já, em 1 João, no capítulo 2, farei a leitura do versículo 1 até o versículo 6. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Pai, essa é a tua palavra. Nós, nessa manhã, mais uma vez oramos a Ti, pedindo para que o Senhor fale aos nossos corações pelo Teu Espírito Santo. Pai, Tu sabes da minha limitação, mas eu sei do poder que há na Tua palavra, do poder que há no Teu Espírito Santo, que é capaz de trazer a revelação da semente que aqui será lançada. Pai, que eu não passe de um servo fiel que coloca a boa semente nesses corações, porque toda obra será feita pelo Senhor. Fala comigo e fala com a tua igreja nessa manhã, para o louvor da tua glória. É no nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém e amém. Queridos, essa primeira carta de João, ela foi escrita por volta dos anos 90, 95. 30 anos depois que João escreveu o Evangelho que aqui foi exposto por alguns anos pelo nosso pastor Glênio. Então João aqui já está um homem mais maduro, um homem que já caminhou bastante com o Senhor. Os relatos dizem que este foi o último dos apóstolos que veio a falecer. E João, quando ele escreve essa epístola, essa carta, ele escreve com um propósito. Ele escreve para trazer firmeza da salvação que há em Cristo Jesus para seus leitores. E a gente vai ver isso em 1 João, no capítulo 5, versículo 13. 1 João 5, 13, João vai, ao final já da carta, falar o porquê que ele fez esse relato, essa escrita. E a palavra diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E o meu objetivo nessa manhã é o mesmo de João. Que nós, os que cremos, saiamos daqui sabendo que a nossa salvação está firme em Jesus Cristo. Sabendo que é Ele que vai nos fazer perseverar na sã doutrina. E para aquele que não conhece esse Evangelho, que essa manhã sirva para você refletir acerca de onde você está. E que o Senhor mova seu coração em direção a um arrependimento genuíno. E que você creia e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Recapitulando o nosso primeiro capítulo, é importante a gente passar por ele para que tenha sentido o que a gente vai estudar aqui no capítulo 2. Quando a gente passou por esse estudo alguns meses atrás,
Ao fim da pregação, eu fiz um resumo de 3 pontos. E eu vou recapitular bem brevemente quais eram esses 3 pontos abordados pelo apóstolo João no primeiro capítulo. O primeiro desses pontos é saber que não há saberes ocultos da parte de Deus para a nossa salvação. Tudo o que era preciso foi revelado em Cristo Jesus. O mistério que estava oculto em Cristo se revelou. E isso traz muita segurança para nós. João, no começo do primeiro capítulo, ele está combatendo o gnosticismo. Vocês lembram que a gente falou sobre o gnosticismo? A busca pela gnose, pelo conhecimento. A vida prática ficava totalmente de lado, já que para os gnósticos a matéria era má. E se a matéria é má, eu vou viver de forma depravada. A matéria é má mesmo, a culpa é da matéria, a culpa não é minha. E eles buscavam saberes transcendentes. Mas isso é uma falácia e uma mentira. Isso é herético. Jesus Cristo revelou tudo o que precisa ser dito. E nessa manhã nós vamos ver os ensinos do Senhor, para que nós vivamos a vida cristã de forma prática, transparecendo a vida de Cristo em nós. O segundo ponto que nós falamos no último encontro é para que nós andássemos na luz. E para que a gente ande na luz, é preciso que a gente esteja próximo da luz. É preciso que a gente esteja próximo do nosso Senhor. Uma vida de comunhão com o Senhor. Apenas assim nós poderemos ser iluminados pela palavra do nosso Deus, pela vida de Cristo em nós. E aí a gente fez um resuminho, falando para que isso fosse possível, nós precisamos buscar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Nós precisamos orar e nós precisamos viver em comunhão com a igreja, com os santos, pensando sempre e buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E o terceiro ponto do último estudo é para que nós confessássemos os nossos pecados para sermos perdoados e assim podermos andar na luz. Estes foram os 3 pontos que resumem o que João fala neste primeiro capítulo e que nós estudamos alguns meses atrás. E na exposição de hoje, o versículo 1, eu peço para que você sempre deixe a sua Bíblia em 1 João. A gente vai para outros textos, mas a gente sempre vai voltar aqui para 1 João. Então agora eu vou fazer a leitura de verso a verso. E nós vamos tentar esmiuçar o que esse irmão amado trouxe para essa igreja que ele fez a escrita. Possivelmente ele enviou essa carta para os Éfesos. Versículo 1, João escreve assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nesse primeiro verso, João explica o porquê de todos os ensinamentos do capítulo 1. É um chamado claro à perseverança dos santos, juntamente com um consolo para a solução das nossas eventuais quedas, sabendo que temos um advogado junto ao Pai, que interpela pela nossa causa. Agora João já está bem mais experimentado quando ele escreve essa carta. Possivelmente com 80, 90 anos de vida. E a gente nota um tom bem fraternal nessa fala de João. Ele já é um homem mais experimentado e certamente cheio do Espírito Santo de Deus. Ele começa este capítulo 2 falando assim: filhinhos. É um tom fraternal, um tom de quem está próximo, de quem conhece. Vocês lembram do João lá, do Evangelho, que dava pedrada na cabeça de todo mundo, exortava todo mundo, quando ele estava diante de todos, os ímpios e os crentes. Agora que ele se dirige aos crentes, e aos crentes ele chama de filhinhos. E quando eu vejo João escrevendo, sabendo que ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quando eu leio esse primeiro verso, é como se eu estivesse lendo aqui agora, e você estivesse ouvindo o Senhor falar: filhinhos meus. É o Senhor falando para você e para mim nessa manhã: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O nosso Deus abomina o pecado. E é por isso que Ele deixa as Escrituras para servir de guia para mim e para você, vivermos de acordo com a vontade dEle, para que eu e você não peque. Todavia, nós sabemos que eventualmente cairemos. E nós vamos discorrer acerca disso ao longo desse estudo. E quando a gente sabe que a gente é um filhinho de Deus, o oposto é saber que Ele é o nosso Pai. Nós sabemos que temos um Pai que zela pelos teus filhos, um Pai que ama os teus filhos.
E é exatamente isso que João vai falar um pouquinho mais à frente, nessa mesma carta, no capítulo 3, no versículo 1, na parte A. Ele discorrendo ainda sobre o que a gente vai estudar aqui no capítulo 2, ele fala assim no capítulo 1. Capítulo 3, versículo 1, perdão. Parte A, isso. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Que privilégio é, meus irmãos. Eu e você podemos falar que nós temos um Pai celeste, um Pai que não erra. Talvez você sofreu com teu pai aqui, mas saiba que tem um Pai que te comprou pelo mais alto preço. Independente do que você passou aqui, tem um Pai que te escolheu para ser filhinho dele. Isso é muito grande, queridos. Só o Espírito de Deus pode trazer revelação plena do que é isso para nós. Poder começar uma oração e falar assim: Pai nosso que estás no céu. Ele é Pai. Ele não é como os deuses dos pagãos. Os pagãos ficam lá repetindo, para que quem sabe Deus deles escutem alguma coisa. O nosso Deus é Pai, Ele é próximo, Ele é justo. Vocês entendem o tamanho desse milagre, que é simplesmente poder chamar Deus de Pai? 3 letrinhas, mas dotado do milagre da vida de Cristo. Dotado do milagre do que Cristo fez naquela cruz por mim e por você que creu nesse evangelho maravilhoso. Antes da obra de Cristo Jesus naquela cruz, eu e você éramos chamados de filhos da ira. Olha a oposição. Hoje, filhinhos. Antes, filhos da ira. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Versículo 3, a partir da parte B dele. Efésios 2, parte 3b. Finzinho dele aí, para quem está olhando no Data Show. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aí vem o meu versículo preferido das Escrituras. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. De filhos da ira para filhinhos amados do Deus Todo-Poderoso. É isso que Cristo Jesus faz naquela cruz. Por graça, misericórdia e amor, nós que cremos fomos alcançados pelo Senhor. Fomos redimidos pelo Senhor, pelos méritos de Jesus Cristo. Hoje, eu e você não temos só o acesso ao Santo dos Santos. Eu e você temos o privilégio de chamar Deus de Pai. Pai. Nós não tínhamos nada para oferecer para o Senhor, além dos nossos pecados. Nada. O Guilherme não tinha nada de justo. Eu não tinha nada que eu podia oferecer em troca por tão grande amor. Mas o Senhor deu o Filho dele para morrer naquela cruz, para alcançar o teu povo, para perdoar o teu povo, para fazer teu povo novas criaturas. E essa é a beleza do Evangelho que cremos, que confiamos e descansamos. O Senhor nos tirou das garras do valente e nos trouxe para o seu reino de luz. E esse é motivo da minha alegria e da tua alegria. Se você tem andado cabisbaixo, lembre do que Cristo fez por você. É isso que pode trazer alegria para o teu coração. Não há satisfação longe de Cristo Jesus. As coisas do mundo não vão te trazer a satisfação. O dinheiro, o trabalho, o namoro, um casamento, a fama. A tua satisfação, meu amado irmão, precisa estar em Jesus Cristo. O pecado fez separação entre nós e Deus, mas Jesus Cristo foi a ponte. Jesus Cristo é o mediador que nos ligou novamente ao Senhor Jesus. Não é a religião que te liga ao Senhor. Essa religião tem um nome: Jesus Cristo.
Jesus é a ponte que nos liga novamente ao Senhor. Em Jesus nós somos limpos e libertos da escravidão do pecado, para que andássemos em novidade de vida. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6, versículo 4. A palavra diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O desejo do Senhor, expresso lá em Levítico, é para que nós fôssemos santos porque Ele é santo. Mas o Senhor não ficou só no desejo. O Senhor proporcionou a forma de sermos santos. Em Cristo Jesus, nós fomos feitos santos. O sangue de Jesus foi poderoso para nos perdoar de todo pecado, de toda iniquidade, das que ainda nem tínhamos cometido, porque não tínhamos nascido ainda sequer quando Jesus veio. Por um só homem entrou um pecado no mundo, mas por um só saiu o pecado dos filhos de Deus. Nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Nós fomos incluídos em Cristo Jesus. Jesus fala que quando Ele fosse levantado, Ele trairia todos naquele corpo, para que então nós morrêssemos para a velha maneira de viver. E assim, quando Jesus foi ressuscitado pelo Pai, eu e você fôssemos ressuscitados por uma novidade de vida, esquecendo das coisas que para trás ficam e olhando para frente agora, porque Cristo Jesus nos deu uma vida nova. É por isso que eu e você não devemos ficar amarrados no pecado. Nós nem conseguimos, de fato, se somos filhos de Deus, porque o Senhor nos impulsiona. A vida de Cristo em nós nos leva para cada vez mais santidade. Cairemos. Esse corpo ainda é corruptível, mas haverá o dia que esse corpo não será mais corruptível. Jesus voltará em grande glória e nos dará um corpo novo, onde o pecado já não dominará mais, um corpo que não desfalece, um corpo que não sofre, um corpo que não tem câncer. O Senhor vai nos dar um corpo novo, um corpo glorificado. E como cantamos nessa manhã, Maranata, Senhor, que isso venha logo, meu Pai. Queridos, nós fomos enxertados na videira. Quando a gente é enxertado na videira, a seiva vem da raiz para os ramos. E quando essa seiva corre, o que acontece? O fruto é doce. Se estamos em Cristo, a nossa vida tem fruto doce. Continuando o texto aqui de Romanos, versículo 6 agora. Um pouquinho mais para frente, irmão. 6,6, a palavra diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Aleluia! Nós fomos justificados do pecado. Quem morreu está justificado. João sabia dessa boa nova, mas ele sabia que também a gente tropeçaria. E aí na parte B desse versículo 1, de 1 João capítulo 2, ele fala que nós temos um advogado que interpela por nós, um advogado que é por nós. Não esqueçam que em Cristo nós fomos salvos, que agora nós estamos sendo salvos na caminhada da santificação, com a vida de Cristo em nós, e que nós seremos salvos em um corpo glorificado. Em 3 estágios o Senhor faz a obra dele. Que maravilha a gente saber que a gente tem Jesus Cristo, o justo, assentado à direita do Pai. A figura de Cristo assentado significa que ele concluiu o que ele precisava fazer. Preparando esse estudo, eu estava lendo um livro de John Stott, e ele fez uma citação de um irmão chamado David Smith, que fala assim, abre aspas, o nosso advogado não defende que nós somos inocentes, nem aduz circunstâncias atenuantes, reconhece a nossa culpa e apresenta a sua obra vicária como a base da nossa absolvição.
O nosso advogado não é um mentiroso. O nosso advogado falou assim, realmente eles são culpados, mas eu vou no lugar deles, Pai. Eu vou morrer no lugar deles. Por amor. Por amor aos que o Senhor me deu, eu vou até o fim por eles. Jesus Cristo, naquele domingo, naquela sexta-feira, Ele recebeu toda a ira do Senhor, para que eu e você fôssemos feitos filhos. Todo aquele sangue vertido, para que eu e você fôssemos perdoados, justificados. E agora, no domingo, quando Ele ressuscita com um corpo glorificado, e nos ressuscita para uma novidade de vida. E é por isso que eu e você devemos guardar as palavras de Deus, viver as palavras de Deus. Jesus Cristo foi a propiciação pelos nossos pecados. Versículo 2, do capítulo 2 de 1 João. João fala assim, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. É importante deixar explícito que a propiciação pelos pecados realizados por Jesus foi destinada àqueles que o Pai lhe entregou. Vamos ver o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Evangelho de João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum lançarei fora. Jesus não deixa ninguém escapar. Aqueles que o Pai lhe deu, aqueles que o Pai lhe confiou, esse Jesus põe debaixo do braço. E Ele vai junto com nós até o fim. Até o dia que Ele voltar, ou até o dia que morrermos, e descansarmos para guardar o dia da gloriosa volta do nosso Senhor. Nenhum vai ser lançado fora. Não existe perda de salvação. Se você tem escutado isso por aí afora, isso é uma mentira. Isso é feito para aprisionar pessoas, para deixar vocês no medo. Jesus está falando que não vai lançar fora, não é o Guilherme. É o Jesus falando aqui no capítulo 6. O Messias está falando isso, irmãos. E uma coisa que eu quero deixar claro é que Jesus não morreu pelos pecados de todas as pessoas do mundo, mas sim pelos que foram chamados pelo Pai para fazerem parte do sacerdócio real. É como se eu agora aqui falasse para vocês, pessoal, todo mundo aqui na frente. Vai ficar meio apertadinho, mas a gente consegue. Todo mundo. Todo mundo quem? Todos vocês. Agora, 7 bilhões de pessoas aqui na frente não tem jeito. Da mesma forma é aqui. João está escrevendo essa carta para os filhos, para os crentes, para os filhinhos. E é por isso que ele trata dessa forma. Vamos ver o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que o Senhor fala de nós. Olha o que o Senhor fala da sua igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está falando de mim e de você, dos que creram. E ele fala do propósito, do porquê que eu e você não somos arrebatados imediatamente após crermos. Olha ali, a fim de, qual que é a finalidade da nossa caminhada aqui, depois que cremos? Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A vida de Cristo em nós, a luz do Senhor sobre nós, nos faz refletir essa luz, para que mais e mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Eu louvo ao Senhor pela longanimidade dele. Se não fosse por ela, não estaríamos nós aqui 2000 anos depois, podendo chamar o Senhor de Pai. Glória seja ao nosso Senhor, que nos fez um povo santo. Não tínhamos nada para oferecer além de pecado, mas Ele nos amou.
O Cordeiro Santo de Deus pagou o preço em nosso lugar, destronando principados e potestades na cruz, assumindo no seu corpo a culpa pelo pecado que era meu, pelo pecado que era seu. Graça, misericórdia e amor, numa proporção descomunal. É isso que aconteceu no Calvário. A obra de Cristo, ela foi abrangente a todos os povos da terra, não se restringindo apenas ao povo judeu. A isso se refere essa expressão, mundo inteiro. Tanto é verdade que aqui estamos, 2000 anos depois, em Londrina, no Paraná, no Brasil, a alguns milhares de quilômetros de Israel, podendo ter a oportunidade de chamar o nosso Deus de Pai. Que plano de salvação maravilhoso. Que plano de salvação magnífico, irmãos. Se isso não traz descanso para o teu coração e para o meu coração, sinto lhe informar que não há outra coisa que pode trazer. Se não está trazendo paz no seu coração, se ajoelhe diante do Senhor e clame por arrependimento. Pai, me faça me arrepender aqui, porque eu não estou conseguindo. Eu estou achando que eu tenho justiça própria, que eu consigo alguma coisa pela força do meu braço. A vida eterna está em Jesus, irmãos amados. E diante de tão grandioso amor, nós somos chamados pelo próprio Messias a segui-los. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome essa cruz e siga-me. Seguir a Jesus, irmãos, implica necessariamente num arrependimento, abandonando as práticas do pecado e avançando em direção a uma vida de obediência aos seus ensinamentos. Isso significa necessariamente buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas não serão acrescentadas. É o que o Senhor fala lá em Mateus 6, não precisa abrir. J. Carson diz que, abre aspas, se realmente conhecemos a Deus, isso terá enorme impacto na nossa vida diária. Fecha aspas. E é exatamente isso que precisa ocorrer. Nos jovens a gente sempre costuma falar assim: se você tiver um encontro com um bitrem carregado com 36 toneladas e esse bitrem está a 100 por hora, é impossível você ser o mesmo. Esse bitrem passa por cima, destrói tudo. Assim é quando nós fomos crucificados com Cristo Jesus. É impossível ter um encontro com Jesus Cristo e continuar tudo igual. É impossível ter um encontro com Jesus e você continuar com as mesmas práticas de pecado, sem sentir nenhum remorsozinho. O encontro com Jesus transforma a nossa mente. Há uma metanoia. A gente muda de direção. Se eu estou indo para a esquerda, eu vou para a direita. Sem analogias. A vida de Cristo em nós muda a nossa direção. Apenas a vida de Cristo em nós. Você não vai produzir santificação na força do seu suor. Se você acha que consegue, tenta aí. Vai só sofrer, vai só se flagelar, e a mudança vai ser da boca para fora. Versículo 3, capítulo 2 de 1 João. João vai dizer assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Se você conhece o Senhor, você deve necessariamente guardar os mandamentos. E guardar aqui não é guardar no bolso para que ninguém veja. Guardar é vivê-los, é praticá-los. Esse verso é o ponto central do nosso estudo de hoje. E essa palavra que vai ser ministrada, está sendo ministrada nessa manhã, que funcione como um espelho diante da tua vida, para que você se examine. Não é eu que vou provocar você a pensar acerca de como você tem vivido. É a palavra que tem que fazer isso na tua vida. É a palavra do nosso Deus. Nós temos guardado os mandamentos do Senhor? Nós temos guardado a palavra do nosso Deus? O fruto que a gente está dando se assemelha com aquele que Paulo escreve aos Gálatas? As características são parecidas ou não? Vamos lembrar aqui que Paulo falou nos Gálatas?
capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas não há lei. Estes são as características do fruto do Espírito. Se temos a vida de Cristo em nós, temos o Espírito de Deus em nós. E esses atributos precisam ser vistos por todo mundo. Eu costumo falar nos jovens que isso precisa ser visto segunda-feira às 8 horas da manhã, a hora que a sua semana começa. É fácil você colocar uma máscara, vir aqui, entra bonitinho aqui no domingo, senta, parece, faz cara de piedoso. Mas aí segunda-feira às 8, rapaz, é choro e ranger de dentes. É funcionário te chamando de bruxo, é você maltratando a tua esposa, seus filhos, é você xingando o tempo inteiro no trânsito. Não precisa nem ser segunda às 8. Às vezes saindo daqui o cara já te fecha. Você fala, oh meu Deus. Trata na nossa santificação, Pai. Irmão, a vida de Cristo precisa ser vista por todos. Por que eu e você não somos arrebatados na hora que cremos? Para proclamarmos o Evangelho do Senhor. Por isso. Aprove ao Senhor escolher mendigos como eu e você para proclamar essa palavra. O Senhor escolheu os filhos para fazer isso. Éramos mendigos, hoje somos filhos. Vamos melhorar isso. Éramos mendigos, hoje filhos. Que pai que não quer ver o filho trabalhando na obra dele? Imagina o nosso Senhor. Se você quer ver o progresso do seu filho, imagina o Senhor. Sabendo que é Ele que vai nos conduzindo. Não é eu e você. Não é com a gnose, mas é com o guardar. É quando o conhecimento desce para o coração e vira prática. Quando João fala em guardar os mandamentos, ele repete o que Jesus disse lá na parábola do jovem rico, que está em Mateus 19, não precisa abrir. Mas nessa parábola, vou recapitular rapidinho para vocês, o jovem afirmou que seguia os mandamentos do Senhor. Porém, quando ele foi desafiado por Jesus a vender todas as posses e seguir o Senhor Jesus, o que aconteceu? Aquele jovem saiu da presença do Senhor com tristeza. Ele tinha ortodoxia, ele tinha boa teologia, mas quando Jesus desafiou ele para a ortopraxia, para a prática da doutrina, ele saiu de cabeça baixa. E aí eu fico refletindo, será que isso acontece comigo, com você? Nós temos aqui, vindo nos estudos, domingos após domingos, ouvindo os chamados do Senhor, e a gente rejeita e fala, não, isso não é para mim. Meu irmão, não é pelo teu suor, é pela vida de Cristo em você. Medite na palavra, ore a palavra, caminhe em comunhão com os irmãos e você vai ver a sua vida sendo transformada pelo Senhor. É o Senhor que vai te colocar o desejo para segui-lo. Continuando no versículo 4, do capítulo 2 de 1 João. Versículo 4. Diz assim, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Se você conhece e não guarda, se está na gnose, lembra que ele estava combatendo o gnosticismo? Se você diz que conhece, mas vive de uma forma depravada, sinto lhe informar, você é mentiroso. Você pode achar duras essas palavras, mas não é o Guilherme que está falando, é o Senhor que está falando. E isso me traz muita leveza para expor a vocês. Porque aqui é a palavra do nosso Deus afirmando isso. Eu e você fomos chamados da morte para a vida, para nós desfrutarmos plenamente uma nova realidade. Nós precisamos necessariamente esquecer das coisas que um dia eu vivi antes de conhecer Jesus, caminhando na direção do que o Senhor tem para nós. Caminhando nos mandamentos do Senhor. João deixa claro que é mentiroso aquele que não guarda os mandamentos do Senhor. Quem que é o pai da mentira?
O diabo. Satanás. Então, se você é mentiroso, você não é o filhinho que está no versículo 1. Se você não guarda, você não vive a vida cristã, você é mentiroso e filho da ira. E eu não estou falando que nós não iremos pecar. Mas se você vive deliberadamente, intencionalmente, pecando, ela fala assim, vou pecar para que a graça de Deus superabunde. Você não conheceu o Senhor Jesus. Você não teve um encontro com esse bitrem de 36 toneladas a 100 por hora. Que transforma, que destrói tudo, que crucifica tudo naquela cruz e no terceiro dia ressuscita para uma novidade de vida. Nós estamos diante de uma verdade muito séria, meus irmãos. Muito séria. Jesus diz ao fim do Sermão do Monte, lá em Mateus 7, também não precisamos abrir, que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E que nós as conheceríamos justamente pelos seus frutos. Como saber se somos filhos do Deus Altíssimo? Se você fica indagando-se a si mesmo, veja seus frutos. Certamente, nós vamos cometer os pecados. Mas nós temos um advogado junto ao Pai, que interpela por nós. Que teve um sacrifício bom o suficiente para nos transformar. Quantos irmãos aqui dessa comunidade tiveram um encontro com o Senhor e tiveram suas vidas transformadas? Muitos. Posso olhar para alguns aqui agora. E posso ver claramente que a vida de Cristo transforma as pessoas. Se a tua vida não está sendo transformada, se ajoelhe diante do Senhor e peça misericórdia, Senhor. Miserável homem que sou. Nós vamos tropeçar, gente. Eu não estou pregando impecabilidade aqui. Nós vamos tropeçar. Mas a vida de Cristo em nós vai nos fazendo esquecer das coisas que ficaram para trás. E nós vamos seguindo para o alvo que é Jesus Cristo. Não tem santificação na força do suor. Só a vida de Cristo em nós tem essa função. Guiados pelo Filho e pelo Espírito, nós vamos abandonando essas práticas. E aí você pode estar perguntando, tá, Guilherme, beleza, isso é lindo, maravilhoso, mas como que eu posso viver isso segunda-feira às 8, igual você está falando? Como que eu faço para abandonar o pecado? Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Aquele pecado que você engaveta, ventila ele, meu irmão. Tira o esparadrapo que esconde ele. A ferida precisa ser aberta para ser curada. Se você não confessar o seu pecado, Satanás vai ter você como refém para sempre. E ele vai ficar te acusando, porque o papel dele é ser o acusador. Liberte-se disso. Jesus veio para perdoar o seu pecado. Não tem pecado grande o suficiente que não possa ser limpo pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Mas você deve estar pensando, não, Guilherme, você não sabe o que eu fiz. Oh, meu irmão, você não sabe o que eu fiz. O sangue de Jesus tem poder para nos fazer novos. O sangue de Jesus remove todos os pecados. O Senhor, quando olha para nós, nos vê mais alvos do que a neve. Porque o sangue do Cordeiro nos limpou. Não foi porque eu lutei pela minha santificação, mas foi porque Cristo resolveu habitar dentro de nós. Confessa primeiro, meu irmão. Esse é o primeiro passo. Procura um irmão, senta com ele, confessa seu pecado. Primeiro de tudo, se ajoelha diante do Senhor. Às vezes você cometeu uma coisa que nem diante do Senhor você tem coragem de falar. Mas o Senhor conhece o que você fez. Ele sabe. O Senhor só quer a sua contrição, não sei como fala, mas você se quebrantando. O Senhor quer você quebrantado diante dele. Ele quer você contrito. Queridos, o pecado, ele não acontece de repente na nossa vida. Não é, de repente pequei.
nós vamos nutrindo ele ao longo do dia. Como que a gente nutre o pecado? Pelas nossas amizades? Com quem que você se relaciona? É com santos ou com ímpios? A palavra fala que nós somos enviados como ovelhas por meio de lobos. Então, se você deliberadamente deseja ficar no meio de lobo o tempo inteiro, sem o fim de alcançá-los, talvez você faça parte dessa matilha. Outra forma, pelos livros e pelos filmes que nós vemos. O que você está assistindo? O que passa na tua plataforma de streaming? Onde você gasta teu tempo? Que música que você escuta quando você chega no carro e coloca lá no Spotify, na rádio? O que está entrando ali? Às vezes você está tão no automático. Pelo Bluetooth, já conecta sozinho lá no celular e está tocando a sua playlist. A tua playlist está refinada pelo Espírito de Deus? Pastor Érica, ajuda a turma aí a santificar essa playlist. Meus irmãos, que tipo de site que você tem entrado? Que tipo de Instagram que você navega? E aí agora eu vou trazer para a nossa responsabilidade. Fomos salvos em Cristo. Maravilha. Estamos sendo salvos agora. Existe uma sinergia. Em Cristo na cruz monérgico. A ação da graça do Senhor na minha e na sua vida. Agora na santificação, é você que tem que pegar e cancelar essa plataforma de streaming. É você que tem que ligar lá e falar, não quero mais. É você que tem que deletar aquela porcaria de rede social que só te faz pecar. Tirar aquele computador que está no quarto e colocar no lugar onde todo mundo vê. Depende de você e de mim. Está claro? Como é prática a vida cristã? Não dá para ficar colocando, mas o Senhor fará. É verdade que o Senhor fará. Mas Ele te chama para cooperar nessa obra. É você que tem que se livrar disso, irmão. É você que tem que deletar esses aplicativos. É você que tem que parar de assistir esse tipo de filme. Como que a gente vai andar na luz? Apenas estando perto da luz. Orando, lendo a palavra, estando com os irmãos. Eu costumo brincar que esse é o tripézinho da santificação. Se um deles capenga, o teu corpo vai capengar. Que nós sejamos diligentes. Que a gente preste atenção no que tem nos assediado. Satanás, gente, é o pai da mentira. Ele vai ficar com conversinha no seu ouvido. Não precisa excluir, não. Você consegue se autocontrolar. Não, você não é o filho de Deus, você consegue. Gente. Misericórdia, Senhor. As setas inflamadas do maligno são lançadas para nós. E tem um jeito que a Escritura nos ensina que nós vamos apagar e se defender delas. É com o escudo da fé. Como que a fé vem? Pelo ouvir. E ouvir do quê? Ouvir do sertanejo. Ouvir aqui do streaming. É o ouvir da palavra de Deus, irmão. É o ouvir da palavra de Deus que vai gerar no teu coração e no meu coração a fé necessária para quando Satanás mandar aquela flecha flamejante, a gente levanta e fala assim, não. Da mesma forma como você pega deliberadamente, você vai resistir deliberadamente, intencionalmente, pela vida de Cristo que há em você. Não acho que foi o teu ato de pegar o escudo e levantar. Não foi. O teu ato é de buscar ouvir o Senhor. E isso é você que tem que fazer. Não acha que na tua TV vai passar pregação se você não abrir o canal lá do YouTube e colocar aqui o canal da igreja. A TV não vai fazer isso sozinha. Se pela janela da nossa alma entrar maldição, todo o nosso corpo passará por maldição, putrefação. Como que nós vamos andar na luz se não estivermos na luz? Voltando aqui, nesse verso 3 e 4, João vai falar a respeito dos mandamentos. Mas quais são esses mandamentos que ele fala para a gente guardar? Vamos ler um pouquinho mais para frente, no capítulo 3 dessa mesma carta, 1 João 3, 23 e 24. Ora,
O seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Assim como Jesus resumiu quais são os principais mandamentos, João vai fazer o mesmo aqui, deixando claro para nós e aos seus leitores o que é esperado de um filhinho de Deus. Que creiamos em Jesus Cristo, que amemos o Senhor acima de todas as coisas e que amemos o próximo como a nós mesmos. Jesus, quando resume esses dois grandes mandamentos, e agora João fazendo o mesmo aqui, ele coloca toda a lei debaixo. Se você ama o Senhor, você não vai mentir. Se você ama o próximo, você não vai adulterar, se você ama a sua esposa. Então, se você cumprir estes dois mandamentos, o restante vem como consequência. Vem como consequência. E seguindo essa argumentação de evidência de um verdadeiro cristão que João está fazendo, construindo um raciocínio lógico aqui, entre conhecer e guardar os mandamentos, agora ele vai chegar no ápice dessa estrutura lógica aqui, que é quando ele vai falar que quem guarda a palavra de Deus é alvo do seu amor. Vamos para o versículo 5 e 6 agora. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Os que guardam a sua palavra verdadeiramente desfrutam da plenitude do amor de Deus. Os que guardam a palavra estão firmados em uma rocha inabalável, onde nenhum acusador, onde nenhuma flecha pode atingir e te fazer ruir. Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, o próprio Jesus falando, tá? Ao final do Sermão do Monte, olha o que Jesus fala. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios. Olha só, dificuldade vai vir. Cai chuva, transborda rio, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Satanás pode nos rodear de tudo quanto é lado, mas nós não iremos ruir, porque estamos em Cristo Jesus, a nossa rocha inabalável. É impressionante. Na semana de pregação começa a desandar a vida. Ontem, 2h30 da tarde, Kézia, minha esposa, grávida de 31 semanas, crise de cólica renal. Ontem, a pregação era hoje. Coincidência? Não. Só mais uma das flechas inflamadas que foram apagadas pelo meu Senhor. Só mais uma das que o Senhor fez sucumbir. Não foi o Gui, foi o Senhor. É a fé que o Senhor colocou no meu coração. A porção diária da fé vem pelo Senhor, vem pelo ouvir da palavra do Senhor. Os nossos passos precisam estar firmados na palavra de Deus, amados. As nossas decisões cotidianas precisam, em primeiro lugar, buscar a glória do Pai. E todas as outras coisas não serão acrescentadas. Para de correr atrás do vento. Para de correr atrás só de dinheiro, fama, poder, glória, cargo novo. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, irmão. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Nós que fomos salvos pelo Senhor temos a missão de proclamar o Evangelho. É por isso que você não foi arrebatado ainda. Porque o Senhor é longânimo e está esperando o dia que o último eleito dele escute essa mensagem, creia, confesse que Jesus é o Senhor. Quando isso acontecer, eu tenho certeza que a trombeta soa. E aí, Maranata. Para acelerar esse processo da Maranata, você e eu temos que pregar. Ah, mas Guilherme, eu não consigo pegar microfone. Irmão, quem está falando de pegar microfone? Quem está falando de vir aqui? Faz isso com sua mãe, com seu pai, com seu filho, com seu tio.
Com o teu colega de trabalho. É em todo tempo, em todo lugar. Eu nunca esqueço de um dia que o pastor Maurício contou que ele pregou para um frentista que estava abastecendo o carro, passou um avião dentro da nuvem e ele falou assim, olha, aquele avião foi batizado na nuvem. Está ali, ó, pretexto está dado. O Senhor vai dar ocasiões. Aí cabe a você abrir a tua boca e deixar ser usado pelo Senhor. Vir aqui à frente não é fácil, mas o que me traz tranquilidade é saber que é o Senhor que vai fazer, não sou eu. E assim será na hora que você tiver a oportunidade. Clame ao Senhor, Pai, me capacite a pregar a tua palavra. Por onde eu estiver, eu quero soltar a boa semente. E o Senhor, pelo Espírito dele, vai fazer essa semente frutificar. Não é você que faz alguém ser salvo, é o Senhor que faz. É a palavra dele que faz, irmão. Assim como Jesus viveu para o reino de Deus, necessitamos caminhar na mesma direção, seguindo os passos do nosso Salvador e Mestre. Assim como dito no versículo 6 aqui. Andar como Jesus andou. Que a nossa confiança, que a nossa firmeza estejam depositados em uma pessoa, em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Nessa manhã, pela palavra do nosso Senhor, eu quero te encorajar a perseverar nessa verdade. Eu quero te encorajar a deliberadamente caminhar em santificação, com ações práticas que cabem a você. Pela vida de Cristo em você, que você haja na direção da santificação. Que você se desamarre dos defuntos que você carrega. Porque o Senhor, quando foi ressuscitado pelo Pai, foi ressuscitado para nos dar uma vida nova. E não esquece que se a culpa for grande, muito maior foi a graça revelada a nós em Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, meus irmãos, ele é fiel para completar até o dia da sua volta. Nós cremos nisso, nisso nós descansamos. E agora, para a gente poder encerrar, se você dormiu durante os últimos 50 minutos, presta atenção nesse fechamento, que eu vou tentar de alguma forma resumir aquilo que foi dito aqui nesses 50 minutos. Eu dividi em 3 pontos aqui, para facilitar e para a gente gravar. Então, para você não sair de mão abanando, presta atenção agora, se você não prestou atenção. Primeiro ponto. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. É isso que nos traz segurança. É isso que nos faz justificados. Igreja amada, sem Cristo, sem santificação. Ponto. Primeira coisa, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E que não tem pecado que não possa ser perdoado, porque o nosso Deus é poderoso. Segundo ponto, nós, crentes, precisamos ter coerência na nossa vida. Conhecer, guardar, vivendo os mandamentos do Senhor. Coerência, essa é a segunda palavrinha. O terceiro ponto, que quem guarda os mandamentos do Senhor, quem vive os mandamentos do Senhor, desfruta do amor do Senhor. Desfruta de uma intimidade com o Senhor. Desfruta do relacionamento com o Senhor. Que privilégio é para nós desfrutar de um relacionamento íntimo com o Pai. Nós somos alvos de um amor furioso, queridos. Uma graça imensurável. Não dá nem para medir ela, de tão grande que foi. Uma misericórdia sobrenatural. É isso que aconteceu na cruz conosco. E nós sabemos que o próprio Deus coloca em nós o seu Espírito para que possamos viver conforme os seus estatutos. Isso não é legalismo, muito menos um fardo. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo vai nos levando para essa direção. A vida de Cristo vai fazer isso acontecer. Não acha que você precisa se flagelar. Mas a vida de Cristo vai te transformar. Que eu e você possamos perseverar com vigor nessa jornada, queridos.
buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas serão acrescentadas. E que a missão do proclamar o evangelho seja uma verdade para a sua vida, segunda-feira às 8 horas da manhã. É por isso que o Senhor ainda não voltou. Porque eu e você não pregamos para todas as pessoas que nós precisamos pregar. É por isso. O Senhor é longânimo. Isso faz parte do amor do nosso Deus. Agora eu quero ler com os irmãos um último texto, que aqui já foi lido. E eu queria que a gente lesse em conjunto, que está em Hebreus 13, do 20 e 21. Queria que a igreja toda lesse esse texto, que agora pouco foi lido aqui na frente. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Pai, essa foi a tua palavra para nossos corações nessa manhã. Muito obrigado, porque o Senhor, em Cristo Jesus, nos tornou seus filhos amados. Obrigado porque quando abrimos as Escrituras e nos deparamos com esse primeiro verso que nos chama de filhinhos, nós sabemos que houve um milagre para nos tirar de filhos da ira, para nos trazer para o seu reino de luz. Ó Deus, como igreja, nós nos colocamos diante de Ti pedindo para que o Senhor continue a trabalhar na nossa santificação. Deus, nos encoraje a perseverar nessa jornada até o dia que Jesus voltará. Pai, que a gente abandone as práticas de pecado, que a gente tire os despojos da velha criatura e que nós possamos correr essa corrida que nos é proposta, vivendo diariamente a Tua palavra, não só na gnose e no conhecimento, meu Deus, mas num viver prático, Pai. Continua a fazer aquilo que o Senhor começou, Pai. Obrigado por esse tempo onde o Senhor falou conosco. E continue a falar nessa palavra ao longo de toda a semana e ao longo desse domingo. Bendito seja o seu nome, Pai. Obrigado pela vida de Cristo em nós. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, Paizinho amado. Amém e amém.